Já aviso desde logo, senhores, que não sou advogada eleitoralista. Minha especialidade é a advocacia da indústria de tecnologia. Eu sou uma advogada de direito digital, não de direito eleitoral. Mas, de uns tempos para cá, o debate político se dá não mais na mesa do bar, e sim na internet. E aí, nesse início de namoro, agora talvez casamento, entre o direito eleitoral e o direito digital, cá estou. Os meus colegas, na sequência, falarão sobre propaganda eleitoral, conceitos, desdobramentos, antecipada, não antecipada, e sobre fake news. E eu gostaria de trazer para os senhores um aspecto prático, trazer uma visão realmente da advocacia que envolve o direito eleitoral, e especialmente o direito eleitoral digital. Acho que, pela primeira vez na história recente do TSE, houve o reconhecimento de que a internet é, hoje, uma ferramenta muitíssimo importante no debate político. E alguns conceitos que já vinham sendo utilizados e pacificados pela Justiça Comum num contencioso de direito digital civil, digamos assim, esses conceitos foram trazidos pelas resoluções do TSE para estas eleições de 2018, especialmente conceitos importantes no que toca à condição de representações eleitorais e de propaganda na internet. Acho que a primeira consideração a se fazer é desmistificar o fato de que as plataformas de tecnologia se equiparam aos veículos de mídia e de mídia tradicional impressa. É muito importante que todos nós tenhamos ciência de que as plataformas na internet nada mais são do que um papel em branco e que aceitam comentários, posições políticas, manifestações de todas as ideologias, quer gostemos ou não, quer sejamos a favor ou contra. Mas não há, por parte das empresas de tecnologia, destas plataformas de tecnologia, análise ou conteúdo editorial próprio. É, sim, a manifestação popular, lícita ou ilícita, conforme o caso, legal ou abusiva, conforme as situações concretas que se apresentam. Mas não há, por parte das empresas, de antemão, qualquer controle ou monitoramento para dar um ou outro viés político. E, tendo acompanhado as eleições de 2012, ainda incipientes, de 2014, especialmente as eleições de 2016, sobre, ou na perspectiva das empresas de tecnologia, eu asseguro aos senhores com máxima certeza, 99,9% das discussões judiciais envolvendo propaganda eleitoral na internet possuem dois aspectos principais. O primeiro deles, a remoção de conteúdo considerado ilegal, ilícito, abusivo pelo autor da representação eleitoral. E o segundo aspecto, a identificação desse usuário, que exacerbou, exagerou na sua manifestação política, na visão do autor da representação eleitoral. E a remoção de conteúdo, a remoção de uma propaganda eleitoral na internet, ela tem um aspecto prático muitíssimo importante. É preciso que a representação eleitoral traga a URL, a bendita da URL, para que seja possível fazer a remoção desse conteúdo. O que é essa URL? Não é nenhum bicho-papão, não é nenhum monstro do Lago Ness, é simplesmente uma combinação de letras e números, eu digo que é uma sopa de letrinhas e números, que permite
que se localize e se identifique com máxima precisão um conteúdo na internet, dentre os bilhões e bilhões de conteúdos que são gerados diariamente no mundo todo. O STJ já vinha consistentemente reconhecendo a necessidade da apresentação da URL para que fosse possível a remoção de conteúdos na internet. E, pela primeira vez, o TSE, nessa postura louvável, como disse, de, inclusive, uniformizar e pacificar, me parece, o entendimento dos tribunais superiores, trouxe para a Resolução 23.551 a necessidade da apresentação da URL para fins de remoção de um conteúdo que envolva uma propaganda eleitoral na internet. E vejam que a pena combinada para a decisão que ordenar a remoção do conteúdo da internet, mas não trazer em si a URL, é a pena de nulidade da decisão. Tamanha é a importância dessa questão na visão, inclusive, agora, do TSE. Mas qualquer URL serve? Um vídeo no YouTube considerado ilícito por um autor de uma representação eleitoral, um comentário numa página do Facebook considerado ilícito pelo autor da representação eleitoral. É possível eu dar o endereço eletrônico do YouTube, www.youtube.com? É possível eu dar a URL do Facebook, www.facebook.com? É suficiente para fins de cumprimento dessa ordem judicial e atendimento da resolução do TSE a apresentação dessa URL genérica? Não, não é suficiente. Notem que a redação do artigo 33, parágrafo 3º, diz que a decisão judicial deverá conter a URL do conteúdo específico que se pretende remover da internet. Então, se há discussão sobre um determinado vídeo no YouTube, a URL, o endereço eletrônico deste vídeo específico que deve ser trazida aos autos e deve ser objeto da decisão judicial. A mesma coisa com perfis e páginas do Facebook. Se, num determinado perfil, há a foto do filho, o churrasco do fim de semana, o comentário sobre o vestido da amiga na festa de casamento, e há um comentário de conteúdo político, eleitoral, que se pretende remover, é a URL, é o endereço eletrônico deste conteúdo, e não do perfil, que deve ser trazido à Justiça Eleitoral. E por quê? Porque a remoção, no âmbito da propaganda eleitoral na internet, pelo menos, ao nosso ver e ao ver do TSE, deve ser cirúrgica. Remover um perfil na internet significa, remover todo um perfil na internet, significa calar a boca daquele cidadão. Impedir que aquele cidadão se manifeste civilmente e também no âmbito eleitoral. Daí a importância da URL ser a URL do conteúdo específico, preservando-se, na máxima extensão possível, os demais conteúdos daquela determinada plataforma digital. Eu trouxe aqui um exemplo típico da discussão de URL que nós tivemos em 2016. É um caso aqui de Santa Catarina, Luiz Magno vai se lembrar bem. A petição inicial trazia a indicação de que algumas publicações de um determinado perfil seriam ilícitas. Não havia, nos autos, a indicação da URL destas publicações, e apenas a indicação da URL genérica de todo o perfil. O juiz, no primeiro momento, entendeu que ilicitude alguma havia. Num segundo momento, entendeu que uma publicação das publicações constantes da petição inicial
seria ilícita. Não trouxe a URL dessa publicação. Fez referência, novamente, à URL do perfil que se discutia lá no processo. E neste vai e volta, nesta impossibilidade de se entender, com certeza, com precisão cirúrgica, o que deveria ser removido da internet, passou-se muito tempo. Aquele conteúdo reputado ilícito não foi imediatamente removido da internet, em função dessa questão de ordem prática, mas que se torna premente no cumprimento da ordem, até que, ao final, quando da prolação da sentença, o juiz entendeu por bem mandar remover todo o perfil. E essa decisão, porque já havia a URL do perfil nos autos, essa decisão foi cumprida em menos de 24 horas. Este caso ilustra bem o que uma questão muito simples de licitude ou ilicitude de um conteúdo eleitoral e sua remoção pela empresa de tecnologia pode se transformar numa discussão formal, meramente, mas essencial para o cumprimento da ordem. Por isso que eu vejo com muitos bons olhos a orientação que o TSE deu para todos nós nestas eleições, quanto à necessidade da indicação da URL do conteúdo específico que se pretende remover, para, em primeiríssimo lugar, dar agilidade ao cumprimento dessa ordem judicial. O segundo aspecto mais premente, como disse, do contencioso eleitoral digital, digamos assim, é a identificação de usuários na internet. Muito bem, o autor de uma representação eleitoral considera um conteúdo ilícito, submete essa discussão à análise da Justiça Eleitoral, traz a URL daquele conteúdo. A Justiça Eleitoral determina a sua remoção, a remoção cirúrgica, mantendo-se na máxima extensão possível as demais manifestações. E o autor também pede a identificação do usuário de internet que postou aquele conteúdo, para fins de responsabilização, já que, como não há controle editorial por parte das plataformas digitais, não há, na verdade, responsabilidade dessas plataformas pelos conteúdos. E este também é um conceito muito importante que já vem expresso no artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é o marco regulatório no Brasil das relações digitais, e que foi reproduzido pelas resoluções do TSE para estas eleições. Portanto, porque não há o controle editorial, não há responsabilidade, salvo se descumprir injustificadamente a ordem judicial de remoção daquele conteúdo. E aí, claro, não é preciso maiores explicações para justificar a responsabilidade das empresas, das plataformas digitais nessa situação. No mais, a responsabilidade pelo conteúdo considerado ilícito pela Justiça Eleitoral é do próprio autor daquele conteúdo. E esse autor, ele é identificado na internet unicamente pelo IP. É muitíssimo comum, e acredito eu que seja por desconhecimento mesmo, pedidos de fornecimento de dados de identificação de usuários na internet, como nome da mãe, nome do pai, RG, CPF, endereço físico. As empresas de tecnologia, as plataformas digitais, não estão obrigadas por lei a colher e armazenar tais dados de identificação. O único dado de identificação que as empresas, as plataformas digitais, estão obrigadas a colher e armazenar é o IP. Isso vem, de novo, no Marco Civil da Internet e está repetido nas resoluções do TSE para estas eleições. Sim, Patrícia, o que eu faço com este IP? O IP não me chega no José da Silva. Eu quero saber quem é o José da Silva, porque eu preciso ajuizar uma ação
contra ele, responsabilizando-o pelo conteúdo considerado ilícito pela Justiça Eleitoral. Muito bem. O IP é igualmente, ou não é igualmente, um bicho de 7 cabeças. Basta que a parte requeira ao juiz que se espeça um ofício para o provedor de conexão à internet, como as empresas de telefonia, as operadoras de telefone celular, as operadoras de provisão de internet banda larga, TIM, Claro, GVT, NET. Estas são as empresas que conectam os usuários, todos nós, à internet. E são essas as empresas que atribuem um IP a cada um de nós. Então, toda vez que eu mando um e-mail através do meu celular, há o registro desse IP e a empresa de conexão à internet sabe que este IP é da Patrícia e que a Patrícia mora na Avenida Macuco, 586, em São Paulo. Então, quando o provedor de aplicação de internet, como as plataformas digitais, capturam um IP de uma determinada atividade, um post, uma foto, um vídeo no YouTube, cada atividade representa um IP. O provedor de aplicação de internet captura esse IP e fornece à Justiça Eleitoral, mediante ordem judicial. A partir daí, basta que o interessado requeira que o juiz oficie a operadora de conexão à internet para dizer se esse IP é da Patrícia e se a Patrícia mora na Avenida Macuco, 586, em São Paulo. Ou se é do José da Silva, e se o José da Silva mora no Amapá. Este sistema de identificação de usuários na internet é relativamente simples, só nos é desconhecido. E, às vezes, o que é desconhecido parece difícil, mas lhe asseguro, não há dificuldade alguma na expedição desses ofícios e na resposta dos provedores de conexão à internet. Digo com toda a serenidade, em todos os casos eleitorais em que houve o pedido de identificação de usuários na internet, este procedimento foi seguido e o usuário pôde ser identificado pelo interessado. Portanto, para economizar esforço dos senhores, eu recomendo seguir a orientação que o TSE nos deu. Peçam o IP para fins de identificação dos usuários na internet. Demais dados, dados pessoais, dados cadastrais, não são armazenados, são inseguros e não levarão, com absoluta segurança, ao usuário que praticou aquele ilícito. Acho que uma das grandes novidades destas eleições será o impulsionamento de conteúdo, a possibilidade, em outras palavras, de se fazer a propaganda eleitoral paga na internet. Me parece que a definição trazida pelo TSE sobre impulsionamento de conteúdo não deixa maiores dúvidas. Conteúdo impulsionado é aquele conteúdo que chegou a usuários de internet mediante pagamento. É completamente diferente de um vídeo no YouTube que viraliza organicamente e que as pessoas compartilham porque acham interessante. A distribuição de um conteúdo orgânico, voluntária pelos cidadãos, não significa, no nosso modo de ver, impulsionamento de conteúdo. O impulsionamento pressupõe pagamento e, para mim, esta definição está clara na resolução do TSE. E há um regramento importante sobre quem pode
impulsionar conteúdo, sobre quem pode contratar o serviço de enviar um conteúdo para determinados usuários. E são 4 apenas os legitimados a tanto: as coligações, os partidos, os candidatos e seus representantes. Eu, Patrícia, cidadã comum, não estou autorizada por lei a contratar esse serviço de impulsionamento de conteúdo. Eu posso, sim, me manifestar nas redes sociais, em todas as plataformas digitais, e mandar esta minha manifestação para a minha rede de amigos. Mas eu não posso, pelo regramento do TSE, contratar um impulsionamento. E aí, algumas questões surgem, ainda sem respostas. Uma delas, muito frequente, é: o que fazer se um não legitimado contrata um impulsionamento em benefício do seu candidato de preferência? Qual seria a responsabilidade? Ou melhor, haveria alguma responsabilidade do candidato beneficiado por esse impulsionamento ilegítimo? Uma outra questão que vem surgindo com uma certa frequência: pode ou não pode haver impulsionamento de conteúdo no período de pré-campanha? É possível se permitir o impulsionamento neste momento em que nós estamos ou só durante a campanha eleitoral? São questões inéditas. O regramento do TSE não traz nenhuma indicação da posição do tribunal sobre o tema, e eu acho que caberá a cada um de nós, no nosso dia a dia, avaliar os efeitos concretos de cada situação, e especialmente, inclusive, para fins de responsabilização. Se, por um lado, o conteúdo patrocinado é um aspecto importante e novo destas eleições de 2018, certamente o outro aspecto igualmente importante são as chamadas fake news. O nome, sem dúvida, é o nome da moda, mas não me parece que o conceito jurídico seja desconhecido do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Eu traduzo fake news como a velha fofoca, o boato, a mentira, a notícia falsa, que existe há muito tempo, especialmente, inclusive, no âmbito eleitoral. Agora tem um novo nome e está, é verdade, ligeiramente potencializado pela publicidade, viralização que uma notícia falsa, que um boato, que uma fofoca pode ter na internet. Mas, juridicamente, o conceito me parece o mesmo. A diferença, talvez, seja um efeito deletério um pouco mais preocupante, que é a criação de um ambiente de desinformação. E desinformação só se corrige com informação. Acho que é tarefa de todos nós, dos veículos de comunicação, dos partidos políticos e das empresas de tecnologia, por que não, a criação de iniciativas que permitam a informação. A desinformação se corrige com educação pela informação. Fake news não é uma jabuticaba brasileira. Ela é uma preocupação em vários ordenamentos jurídicos, em várias jurisdições, inclusive no âmbito eleitoral. Mas a fala do ministro Fux, essa semana, ou semana passada, enfim, me preocupou quando disse que fake news pode levar, inclusive, ao cancelamento, à anulação de uma eleição. Acho que não é para tanto.
Acho que outras jurisdições já passaram por isso, já conseguiram caminhar nesse desafio e, de certa forma, superaram todos os obstáculos. E eu dou 2 exemplos práticos bem claros e bem famosos sobre fake news e como se o assunto se resolveu de uma certa forma muito simples. Eu acho que o grande primeiro caso de fake news, não na justiça eleitoral, mas na justiça civil, foi o caso da vereadora Marielle Franco. Quando a vereadora foi assassinada, vocês se lembram, uma série de notícias começou a se espalhar pela internet de que ela estaria associada ao tráfico. E diversos outros comentários, diversas outras informações que, afinal, não eram verdadeiras. A família da vereadora judicializou a questão e as empresas de tecnologia removeram todas as informações que a família da vereadora considerou falsas, considerou inverídicas. Não houve qualquer questionamento por parte das empresas de tecnologia, houve simplesmente o cumprimento da ordem judicial que determinou a remoção daquelas notícias falsas. As URLs nos processos estavam presentes e foram essas URLs que foram removidas. Na Justiça Eleitoral, o primeiro caso recentíssimo foi o caso da Marina Silva, todos os senhores tiveram conhecimento dele. O TSE determinou, igualmente, a remoção do conteúdo que ele considerou falso e que deveria, portanto, ser removido de circulação. A empresa de tecnologia cumpriu imediatamente a decisão. O TSE tinha também requerido a identificação do usuário, criador daquela informação, ou daquela falsa informação. O IP foi apresentado e agora o Ministério Público requereu a expedição dos ofícios para as empresas de conexão à internet para que seja efetivamente identificada a pessoa por trás daquele ato. Como primeiro caso, lhes digo, me parece que houve um transcurso muito normal da situação e é por isso que eu acho que caminharemos mais tranquilamente do que nós imaginamos, em termos de fake news no Brasil. E se, por um lado, do ponto de vista prático, o judiciário determina a remoção do que é fake news, do que considera fake news, e as empresas removem esse conteúdo, por outro lado, me parece que, volto a repetir, no macro, a desinformação se combate com informação. E aqui são exemplos de empresas, instituições, organismos que estão dedicados à apuração dos fatos, ao jornalismo investigativo, para que as notícias falsas, ou que tenham, ao menos, indícios de falsidade, sejam investigadas e a verdade seja apresentada ao público. Ontem mesmo foram amplamente noticiadas 2 iniciativas. Uma delas é um acordo, um projeto que se chama Projeto Comprova, envolvendo 24 veículos de mídia, no combate às notícias falsas. Então, uma disposição e predisposição desses veículos para investigar a aparência de falsidade das notícias e também o compromisso das empresas de tecnologia, firmado com o TSE, para incentivar práticas de educação contra fake news, exatamente para que esse ambiente desinformacional se torne um ambiente de educação e um ambiente educacional. Acho que o caminho é longo, os obstáculos serão muitos, mas com serenidade,
com uma reflexão correta sobre essa novidade que é o casamento entre o direito eleitoral e o direito digital, eu tenho certeza que esse casamento dará frutos. Muito obrigada.